Boa noite. Boa noite, tudo bom, Alex? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Como é que estão as coisas? Na correria de sempre, né? Mas vai indo. Olá, boa noite. Tudo Tudo bom, E bom? Fernanda, Fernanda? tá boa? Prazer agora, né? Pessoalmente não, né? Se vendo aqui. No vídeo. No vídeo. Obrigada, Alex, pela disponibilidade, Que pelo isso. convite. Boa noite, doutor Eduardo, Boa Josi. noite. Boa Tá noite, boa, boa Noite. noite. Josiane, tudo bem? A gente já estava aqui. Será que nosso link está certo? Será que está errado? Será que o Eduardo esqueceu? Hoje aqui, Sete. hoje aqui em Belo Horizonte, não sei o que que houve, oscilou muito a internet, não sei o que que é isso, viu? Ficava rodando para entrar, mas não entrava, né? Mas faz Oi, parte. Alex, obrigada, viu? A gente não se Que conhece. isso. Obrigada aí pelo aceite. Que isso. Sempre bom falar de medicamento. Isso aí. Eu falei, Mas Josi, fala com o doutor Eduardo, que eu acho que ele pode ter esquecido. Aí, calma, Fernanda, não deu 7h30 ainda. Não, Aí mas deu foi 7h28. Pode falar. Não, tranquilo. Não, aí deu 7h28, eu falei, tá, Fernanda, eu vou ligar. Aí acho que a hora que eu liguei, o senhor deu start aí para a gente entrar. Então você me ligou aqui, nem vi. Tá? Porque tá no baixo. Falar nisso, deixa eu deixar aqui o meu também. Tudo bem aí com todo Eduardo, mundo? como é que você consegue conciliar tanta reunião na sua agenda, hein? Eu fico me perguntando. São Tem quantas? semana mais que é todo dia, né? Tem todo dia. Eu já tive eventos que eu tive que ficar com. Eu pego o notebook dos meus filhos, deixo ligado aqui e vou coordenando. E até ano passado eu estava fazendo um curso da Fundação Getúlio Vargas de uma MBA de gestão em saúde. E ainda eu tinha aula toda segunda e terça, de 7 às 10h30 da noite. Era aula paralela. Aula paralela. É energia, né? A gente vai dando conta, vai aparecendo, a gente vai dando conta. A gente só carrega a cruz que a gente se põe a carregar, né? Se propõe a carregar, né? É isso daí. Admirável, hein? Né, Fernanda? A gente já começa a fazer um monte de coisa, já fica meio... Hoje eu falei com a Josi. Josi, eu esqueci de mandar mensagem para o Alex de manhã. Eu esqueci porque esse final de semana foi um caos, que a minha mãe internou. Aí aquela coisa de conciliar o hospital, conciliar o pai que está em casa e aquela doideira. Eu falei, Josi, eu esqueci completamente. Eu estava indo para o hospital agora à noite e falei com ela, amiga, me perdoa, não mandei nem a mensagem para os associados aqui. Ela já tinha mandado. Quando eu olhei lá, ela já tinha mandado já. Tá todo mundo ligado já, desde cedo eles já perguntaram do link. A gente manda com uma semana. A todos, né? Agradecer a todos que estão aqui conosco para mais essa reunião da nossa regional. Agradecer ao doutor Eduardo aqui representando as BAE, especialmente o Alex, né? Depois a gente conta aí até chegar no convite, Alex. Então, muito obrigada, viu, pelo pronto aceite. Então, hoje, o tema que a gente vai conversar, né, deixa eu pegar aqui, vai ser sobre os testes alérgicos para medicamentos na prática do consultório. E nós temos, né, o doutor Alex Eustáquio de Lacerda, que é médico do Ambulatório de Urticária, Angedema e Reação Adversa a Medicamentos da Unifesp e compõe a diretoria de anafilaxia da ASBAI. Então, Alex, vamos lá para discutir esse assunto aí que é tão importante na nossa especialidade, né? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite da Regional Espírito Santo. Sempre bom falar de alergia a medicamento ou reação de hipersensibilidade de medicação, né? Quem não pega no consultório é mentira, todo mundo vai pegar no consultório e é o que você vai dar destino para o paciente, que é o que a gente precisa discutir hoje, conversar um pouquinho, né? Deixa eu ver só para compartilhar minha tela, que tinha algum problema Já no Zoom. liberei aqui, viu, Alex? Estão vendo minha tela? Sim. Certo. Vamos falar um pouquinho de reação de hipersensibilidade de medicamentos. Eu deixei essa apresentação uma introdução rápida de hipersensibilidade de medicação, Alex, depois eu trouxe... Oi. podia colocar em modo de apresentação? Está saindo para você, modo de apresentação? Então é o problema do Zoom. Para mim tem modo de apresentação. O Zoom, acho que você tem que compartilhar a sua tela toda e não... Deixa eu parar aqui, é isso mesmo. Tem um share aqui diferente. E ele não começou com o primeiro slide. Não começou também, não. Estava no terceiro. Deixa eu ver aqui onde que é.
Share sound, não, não. Peraí. Share screen. No share screen não tem opção de tela toda, não. Abrindo aí. Entrou em modo de apresentação ou não? Para mim, Ainda não. não. Ah, então não. Então tá, alguma coisa está errada aqui. Peraí. Uma coisa não está certa. Agora foi? Agora foi. Beleza, tá certo. Então, vou começar com uma rápida apresentação do tema e depois a gente vai discutir 4 casos que eu trouxe. Procurei trazer casos que a gente pega muito no consultório mesmo, da prática do dia a dia. A gente vai começar que a reação de hipersensibilidade, ela vai ser definida com qualquer reação que causa sintomas ou sinais que são objetivamente reprodutíveis. Isso que é o mais importante numa reação de hipersensibilidade. Ela tem que ser reprodutível, senão a gente não consegue investigar também, né? Iniciada por exposição a um estímulo definido em doses toleradas por indivíduos normais. A reação de hipersensibilidade é um tipo de reação adversa, o tipo B, é a minoria das reações. O que você vai mais pegar no consultório são pacientes com reação adversa do tipo A ou a esperada. 90% das reações são reações adversas esperadas. Quando a gente divide a reação de hipersensibilidade ao medicamento, a gente vai dividir em 2 tipos, e são importantes esses 2 tipos para a gente entender a investigação posterior também, imediatas e não imediatas ou tardias. A gente mudou um pouquinho a definição, mas hoje a imediata é até 6 horas, mas comumente em até 1 hora, e vai ser sintomas principalmente da liberação da histamina, urticária, edema, anafilaxia. A gente vai ter as reações tardias, que geralmente após 6 horas, mas comumente em dias, as semanas depois do início da medicação, e elas vão estar associadas com o edema maculopapular benigno, o mais comum, né? A erupção fixa por medicamentos ou por drogas, Stevens-Johnson-Net, DRESS e PEGA. Essas reações de hipersensibilidade de medicamentos, elas podem ser divididas em imunológicas e não imunológicas. Isso é muito importante, porque a partir daí que a gente vai basear a nossa investigação, a gente precisa entender, primeiro, se ela é imediata ou não, e segundo, qual que é o mecanismo suspeito para programar a melhor investigação do paciente. Os principais culpados nas imediatas, os anti-inflamatórios não esteroidais, de longe, são os principais, aqui no Brasil principalmente, antibióticos, principalmente os beta-lactâmicos, contrastes radiológicos e agentes anestésicos. Nas não imediatas, a gente vai ter os antibióticos também, os anticonvulsivantes, principalmente as farmacodemias mais graves, né, o aloperidol também, e os anti-inflamatórios não esteroidais. E mais recente, pegando imediatas e não imediatas, os quimioterápicos, os imunobiológicos e as enzimas de reposição também. A investigação, como eu expliquei, vai ser baseada no tipo de ação do paciente. Então, a gente tem algumas armas para a gente poder investigar o paciente. Então, nas reações imediatas, a gente vai ter o IgE específico, naquelas reações de suspeita IgE mediada. Lembrar que a gente vai ver ainda nessa apresentação que o IgE específico para medicamento, poucos são muito sensíveis ou muito específicos, não são tão bons ainda no momento. A gente vai ter o teste cutâneo de leitura imediata, conhecido como prick test, e o teste intradérmico de leitura imediata. Nas reações não imediatas ou tardias, a gente vai ter o teste intradérmico de leitura tardia e o PET teste. Pode perceber que eu não estou falando aqui de teste de ativação de basófilo, porque na nossa prática clínica é muito difícil a gente ter disponível isso, né? O prick test, lembrar da técnica correta de realização, sempre ter o controle positivo e negativo, leitura em 15 a 20 minutos, utilizar sempre de preferência a droga endovenosa, padronizada endovenosa. Ele vai ser positivo se a pápula final for mais de 3 milímetros em relação à pápula inicial. E o teste intradérmico, tanto imediato quanto tardio, ele vai ser realizado da mesma forma a aplicação, somente a leitura que vai ser diferente. Ele vai ser considerado positivo, no nosso ambulatório, a gente baseia muito na Academia Europeia. O P20 é 20, então a pápula, depois de 20 minutos, ela tem que ser 3 milímetros maior que a pápula inicial e tem que ter eritema ao redor. Vai ser considerado como um teste positivo e, como eu expliquei, sempre usar a medicação de sua forma comercial endovenosa, né? E o padrão ouro de investigação no paciente com suspeita de reação medicamentosa é o teste de provocação. A gente vai ter teste de provocação oral, endovenoso e o subcutâneo no caso dos anestésicos locais. Tem que ser em ambiente hospitalar pelo risco, mas alguns testes de baixo risco dá para você fazer no consultório, que se você tem uma certificação para fazer imunoterapia subcutânea, você consegue fazer os de baixo risco. Profissionais treinados, material para atendimento de emergência.
A gente faz, hoje em dia, o teste em etapas diferentes, dependendo da estratificação de gravidade do paciente, da história do paciente. Pacientes com baixo risco, a gente faz em 3 etapas. Paciente com alto risco de uma reação mais importante, a gente faz em 5 etapas hoje em dia. E por que é importante investigar um paciente com reação medicamentosa? Porque o rótulo nunca é bom. O rótulo ele vai ter implicações tanto para o indivíduo quanto para o sistema de saúde. Para o indivíduo, menos opções de medicamentosas, mais efeitos tóxicos de outras medicações, um amplo espectro de antibiótico, por exemplo, mais infecções pós-cirúrgicas. Para o sistema de saúde, são medicações que vão ser mais caras, de um espectro maior, aumento de internação hospitalar muitas vezes. E o diagnóstico, quando a gente vai investigar um paciente com suspeita de reação medicamentosa, eu costumo imaginar sempre que o paciente, ou a história do paciente, uma investigação dele, tem que me provar que a medicação é culpada. Ela é inocente até que se prove que ela é culpada, porque na maioria das vezes a medicação não vai ser o problema do paciente, ele vai ter um sintoma que não é relacionado com uma reação medicamentosa. Quando a gente fala de reação à penicilina, 10 a 30% dos casos vão ser confirmados após a investigação. Tem dados de 90% sendo excluso quando a gente investiga corretamente. Os anti-inflamatórios não esteroidais, mesmo histórias mais típicas, até 20% vai ser confirmado com a investigação. Anestésico local, sinceramente, é muito difícil você confirmar uma investigação anestésico local. A imensa maioria das reações vão ser reações psicossomáticas ou reações secundárias ou efeitos adversos do vasoconstritor que o paciente utilizou. Eu posso dizer que no nosso ambulatório a gente não tem nenhum paciente positivo para anestésico local de investigação. Certo, depois uma breve introdução só para a gente conversar sobre o tema, vamos começar com os casos clínicos. O primeiro caso é um caso que a gente vai pegar no dia a dia do consultório, tá? É a SAT, 35 anos, é uma mulher, ela é uma lojista, e a história dela é uma história bem típica. Ela conta que, ou contava que tinha uma reação alérgica com anti-inflamatórios há mais ou menos 5 anos. Vai pegar a história dela direitinho, ela diz ou dizia que há 5 anos ela fez uso de dipirona para dor e evoluiu a cerca depois de 20 minutos com inchaço de pálpebras. Ela procurou pronto-socorro, fez uso de loratadina e prednisona com melhora completa em até 2 dias, que é o mais comum mesmo do angioedema de origem estaminérgica. No mesmo ano, depois de um tempo, ela fez uso de ibuprofeno, 600 miligramas. E aqui é importante sempre na história a gente identificar qual dose o paciente utilizou. Porque a gente tem que lembrar que a reação anti-inflamatória, a gente vai ver daqui a pouquinho, ela vai depender muitas vezes de dose, de potência de inibição de enzima. Ela evoluiu com essa dose de 600, com edema de pálpebras, espirros e tosse rouca, ou seja, ela teve uma anafilaxia. Ela procurou o pronto-socorro e foi realizado adrenalina intramuscular, então ela foi tratada com uma anafilaxia. Outra coisa importante da história, ela depois disso, ela não usou mais nenhuma medicação para dor, principalmente por medo. Grande parte desses pacientes vão ter medo e não vão utilizar nada depois de ter uma reação. E mais importante nesse estado de história é essa última frase. Ela não usou paracetamol após esses episódios. Uma paciente que ela não utilizava mais medicações por medo, não usava antibióticos, anti-inflamatórios, nada. Aquele paciente que tem dor e convive com a dor. De antecedentes familiares, ela não tinha nenhum histórico de reação medicamentosa, e de pessoal, ela teve um parto cesáreo prévio sem intercorrências. Então, nesse caso, é um caso que a gente vai ver no dia a dia do consultório, tá? Qual seria a hipótese para esse caso, a conduta que a gente ia ter nesse caso. A gente tem que pensar nesse caso. Ela teve uma reação com 2 anti-inflamatórios de grupos diferentes. Primeiro, ela teve uma reação com um derivado do ácido enólico, uma pirazinolona, que é a dipirona. E depois ela teve uma reação com um derivado do ácido propiônico, um ibuprofeno. Aqui a gente está diante de um paciente que ele teve uma reação cruzada, com anti-inflamatórios de grupamentos diferentes. Esse tipo de paciente ele vai ter o quadro mais comum que a gente vai ver em reação anti-inflamatória. É a hipersensibilidade não seletiva anti-inflamatório, ou urticária angioedema anafilaxia induzida por múltiplos AINES. E o mecanismo nesse tipo de quadro é um mecanismo não imunológico por inibição da enzima ciclooxigenase tipo 1. O anti-inflamatório de forma normal, ele vai atuar no metabolismo do ácido araquidônico. Em pacientes suscetíveis, o que vai acontecer é que a inibição da ciclooxigenase tipo 1 e vai depender da potência de inibição da enzima. Quanto mais potente essa inibição, mais o paciente vai ter uma probabilidade de ter uma reação. Ela vai derrubar os níveis de prostaglandina E2 e, secundariamente, vão reduzir a inibição sobre a 5-lipoxigenase e vai desviar esse metabolismo para o lado de produção de lipooxigenase ou de leucotrienos.
Aumenta a síntese de leucotrienos e vai aumentar a liberação de histamina, quimiostase de ativação de neutrófilos, vasoconstrição, broncoconstrição e quimiostase de eosinófilos. Ou seja, vai fazer uma reação de hipersensibilidade imediata, com liberação intensa de histamina e potencialmente de uma anafilaxia. Nesse tipo de paciente, como funciona a investigação? Muitos trabalhos, ou principalmente o grupo europeu, o grupo espanhol, eles defendem que nesse tipo de paciente a gente tem que provocar sempre com AS. Eles dizem que tem pacientes que reagem a mais de um grupo de anti-inflamatório e são seletivos a cada um. A gente, no nosso grupo, praticamente não acredita muito nisso. A gente não vê esse paciente, pelo menos aqui no nosso país, a gente não vê essa história muito comum. A gente vê a história clássica mesmo, o paciente que tem uma reação de hipersensibilidade não seletiva, por mecanismo de inibição da COX. Então, neste paciente, o que a gente vai fazer é tentar oferecer uma medicação de segurança. Então, por que a pergunta do paracetamol é importante? O paracetamol é um inibidor fraco da enzima COX-1, então dificilmente ele provoca reação. Mesmo aquele paciente que conta uma reação de paracetamol, quando você investiga ele acaba não reagindo na investigação. Claro, dependendo da dose. Então, uma pergunta pertinente, se o paracetamol está envolvido na reação. Se ele não está envolvido na reação, olha, tomei paracetamol, não lembro a dose que eu tomei. A gente vai ter que provocar esse paciente com paracetamol. Se ele te fala assim, olha, eu tomei paracetamol, tomei 750. Se ele tomou 750, a gente geralmente libera de 500 já para o paciente, de uma forma segura, sem problemas. Mas vamos supor que ele não sabe a dose, ele tomou paracetamol em algum momento, teve uma reação, a gente faz um TPO para o paracetamol, ele vem negativo, a gente ainda vai ter que oferecer para esse paciente uma outra opção de segurança de medicação. O paracetamol, ele trata a dor, mas ele não é aquela Brastemp, ele é bem mais ou menos. Então, a gente faz um teste de provocação oral com inibidor seletivo de COX-2. E aí que é um dado importante para o consultório. Esse é um teste de provocação oral de extremo baixo risco. É um teste que você pode pensar em fazer no consultório com uma certa segurança, esse tipo de provocação. Hoje, tanto é que no consenso hoje em dia de urticária crônica espontânea, o inibidor seletivo de COX-2, ele é liberado já para o paciente que tem a doença cutânea exacerbada por anti-inflamatório. Não é nem mais orientado à investigação nesse tipo de paciente. Então, uma provocação com um certo grau de segurança. Vou mostrar os dados no próximo slide. Se esse paciente não tem história com paracetamol, olha, nunca tomei depois, não tem história nenhuma, esse paciente já tem a liberação de uso de paracetamol 500 mg. Ou se ele fala que tomou de 750, a gente também libera de 500 com segurança. E vai evitar os demais anti-inflamatórios não esteroidais. Nesse paciente também é importante oferecer uma alternativa segura, e aí a provocação é com o inibidor seletivo de COX-2. Eu pus aqui o TPO com inibidor preferencial de COX-2, uma coisa que a gente tem feito hoje em dia no nosso ambulatório de especialidade. Esse paciente que ele faz o TPO com um Arcox, Tetracoxib, e tem uma reação negativa, um TPO negativo, a gente provoca ele com nimesulida também. A gente tem uma casuística muito boa hoje em dia, que dá uma certa segurança também. Aí é o dado que eu falei, considerar um TPO com AS, até 24% dos pacientes, eles podem ter TPO negativo com AS quando você investiga. De novo, a gente não vê muito esse paciente aqui, não. Todos os pacientes que, com essa história que a gente fez TPO com AS, eles vêm realmente positivos. Por que a gente indica um TPO com um inibidor seletivo de COX-2? Porque o índice de reação com essa medicação é baixo. Tá? Ele vai ser com Eteracoxib de 5% a 7%. O inibidor periferial de COX-2, ele vai chegar a 10%, em caso até de 15%. Os nossos dados da nossa rede de alergia a medicamento, que não são publicados ainda, a gente tem uma positividade de 2,8% no inibidor seletivo de COX-2. Então, um perfil de segurança importante, e é um teste de provocação oral que você pode, sim, ponderar e fazer no seu consultório, desde que tenha, no mínimo, o básico para tratar uma reação. Então, nesse paciente, o diagnóstico é uma hipersensibilidade não seletiva a anti-inflamatórios, o caso mais clássico que a gente vai pegar hoje em dia no Brasil. A gente fez um teste de provocação oral em 3 etapas, uma medicação de extremo baixo risco, com Eteracoxib, e não apresentou reação. Liberou o paracetamol e Eteracoxib, e esse paciente, no momento secundário, a gente fez um teste de provocação oral com nimesulida, ela também não reagiu à nimesulida. Vamos para o caso 2. No caso 2, eu procurei trazer também ainda de anti-inflamatório, que é o que a gente vai mais pegar, mas uma história um pouco diferente. É uma paciente, a BFC, 44 anos, é outra mulher, ela é uma bancária, e de história dela, ela contava uma reação alérgica com anti-inflamatórios há mais ou menos 1 ano.
Uma história bem típica. Há um ano ela fez uso de Neosaldina e evoluiu com inchaço de lábios após 1 hora da medicação. Estava com dor de cabeça, tomou Neosaldina e teve uma reação. Foi uma reação leve, ela não procurou pronto-socorro, tomou Alegre em casa mesmo, melhorou em cerca de um dia. Depois de 6 meses, ela estava com influenza, ela tomou Benegripe para tratamento do quadro de influenza e apresentou inchaço de pálpebras e lábios. Aqui é uma história bem típica, o paciente não sabe o que tem dentro da medicação, ele toma a marca, toma uma vez tem sintoma, não sabe o que tem na segunda medicação e toma de novo. Procurou o PS, aí foi prescrito desloratadina e prednisona com melhora do quadro em cerca de 2 dias. Desde então, ela não utilizou mais nenhuma medicação. E é importante sempre na história a gente identificar o que o paciente usou de verdade. Então, ele usou, ou ela usou, dipirona, 300 miligramas na primeira reação, e ela usou dipirona, 500 miligramas na segunda reação. Uma paciente que só teve história com dipirona. Depois disso, ela não tomou mais nenhuma medicação. Essa paciente, ela precisava realizar um procedimento dentário e tinha medo, com justificativa de ter uma reação a medicamento e não tinha tomado nenhuma medicação depois disso também. Não tinha história na família de reações medicamentosas prévias e de antecedente pessoal tinha uma rinite alérgica e uma hipertensão controlada. Nesse caso, é um pouco diferente. A gente tem história de anti-inflamatório sim, mas a gente tem somente um anti-inflamatório envolvido. O que a gente vai fazer com esse quadro? Esse quadro é um pouco diferente porque ele representa a minoria das reações anti-inflamatórias. De 30% das reações com anti-inflamatório não esteroidal são causadas pelo mecanismo seletivo, o mecanismo de suspeita imunológica e IgE mediada. Na reação a Wine, que tem um ponto de discussão. O que a gente faz, o que eu faço também no meu consultório, e aí eu uso geralmente um hospital dia para fazer. Nesse tipo de paciente, se poderia fazer um priquinho intradérmico com dipirona, para tentar confirmar com o teste cutâneo o quadro dela, que a sensibilidade é baixa, na verdade não tem nem bem estabelecida, e se negativo, você poderia até provocar ou com outro anti-inflamatório para fazer o diagnóstico do mecanismo, ou até com a dipirona, caso você desconfie da história do paciente. O que a gente faz é um pouco diferente. A gente faz uma provocação com um inibidor forte de COX-1. Por quê? Quando a gente faz essa provocação, primeiro, a gente já estabelece o mecanismo de forma rápida do paciente, se ele é seletivo ou não seletivo. E segundo, eu consigo resolver a vida do paciente de uma forma muito rápida. Quando a gente provoca esse paciente com AS, se o resultado for positivo, beleza, esse paciente tem uma hipersensibilidade não seletiva com um anti-inflamatório. Ele reagiu com dipirona e com AS, 2 grupos diferentes. A gente já tem um mecanismo desse paciente, eu já consigo falar que esse paciente não pode usar nenhum anti-inflamatório até eu investigar ele de uma forma mais profunda. Se ele não usou paracetamol na vida, a história é única, claro, está liberado paracetamol, e a gente vai investigar esse paciente, dar uma alternativa segura com o inibidor seletivo de COX-2 e talvez com o inibidor preferencial de COX-2. Se eu faço um TPO com AS nesse paciente e ele é negativo, melhor ainda, tem uma hipersensibilidade seletiva anti-inflamatória. Ele foi provocado com outro inibidor potente, outro grupo, não reagiu, então ele só reage a dipirona. A história dele é a melhor possível. Ele pode usar qualquer anti-inflamatório não esteroidal, menos a dipirona. Então, dessa forma, a gente consegue, de uma forma rápida, identificar qual é o mecanismo do paciente, ter o correto diagnóstico e resolver a vida do paciente. Esse é o objetivo, principalmente no seu consultório. Quando você faz o prick intradérmico, você vai ter mais uma etapa, depois mais uma etapa, tem que dividir, fazer. Dessa forma, a gente acaba queimando etapa, e quando a gente vai ver realmente o paciente, é mais provável que ele seja não seletivo. Quando você faz dessa forma, você já diagnostica o quadro dele, e você também já tem uma conduta um pouco mais assertiva e mais rápida também. Então, nesse paciente, primeiro, quando você tem a história dele somente, você não sabe qual é o mecanismo dele. Você vai tentar identificar o mecanismo e oferecer a melhor conduta para esse paciente. Depois que a gente faz uma provocação oral com inibidor potente de COX-1, no caso a gente utilizou a AS, naquele paciente que não utilizou a AS. Nesse teste de provocação, a gente prefere fazer um teste de provocação oral em 5 etapas, porque, como eu falei, a chance maior é que ele tenha que ele seja um não seletivo, então ele tem uma chance maior de reação, a gente faz numa etapa mais dividida. Nesse paciente, a gente exclui somente a dipirona e liberado todos os demais AINES. O caso dele está resolvido, ele está a vida dele tranquila. Você pode, se quiser, de forma acadêmica, fazer um prick intradérmico com dipirona, ver se tem reação de dipirona, mas dessa forma você já resolveu a vida do paciente. Você não precisa fazer mais etapas, que a vida dele está resolvida. Vamos lá para o terceiro caso.
Esse terceiro caso, eu não vou mentir, é um caso que não é do consultório, os outros dois são do consultório, é um caso que é lá do nosso ambulatório, mas eu trouxe ele porque ele dá para entender muito bem a reação de hipersensibilidade ao beta-lactâmico. Eu acho que de reação de hipersensibilidade, eu acho que é a mais, muitas vezes, complexa ou mais complicada de se entender um mecanismo e como a gente investiga. Mas dá para investigar esse paciente no consultório, eu vou explicar depois por quê. GNM também é outra mulher de 43 anos, é uma advogada, e a história dela é alergia a antibiótico há 2 anos. Então, ela fez uma cirurgia do túnel do carpo, foi prescrito dipirona e cefalexina para ela se tratar. No terceiro dia de medicação, cerca de 1 hora depois da última dose, ela apresentou lesões avermelhadas com coceira intensa. Ela não caracterizava o tipo de lesão que ela tinha, tá? Ela só dizia que, olha, comeu remédio e começou de forma imediata, mas não sabia se eram lesões fugazes, elas melhoraram em 1 dia, ela não tinha uma ideia muito bem, não conseguia caracterizar o seu quadro. Ela ainda falava que o quadro melhorou com antistamínico e com corticoide. Depois disso, ela já tinha feito uso de ibuprofeno, sem sintomas. Essa informação é importante para se perguntar, porque ela conta uma história de dipirona. Quando ela fala que usou ibuprofeno e não teve reação, cai naquela história de talvez um seletivo, mas você consegue liberar medicações ou outros anti-inflamatórios para ela com segurança sem investigar, somente na consulta no consultório. Ela ainda referia que apresentou sintomas semelhantes com os de amoxicilina há 7 anos atrás, que ela não lembrava muito bem que tipo de sintoma que ela teve. De complementar, ela não tinha feito uso de nenhum antibiótico após essa última reação. Ela tinha uma avó com reação à dipirona e tinha tido 2 partos cesáreos prévios sem intercorrências. Nessa paciente é um pouco diferente. A gente tem uma hipótese diagnóstica de uma reação provável a um beta-lactâmico ou talvez uma seletiva de dipirona aí. E a gente vai investigar como vai ser a conduta desse paciente. A gente não tinha muito bem a caracterização desse paciente. Quando a gente fala de beta-lactâmico, reação imediata e reação não imediata, a gente vai ter diferentes abordagens. Né? Reação imediata, a gente vai fazer um teste cutâneo imediato antes de provocar esse paciente. Se ele tiver um prick teste positivo, um intradérmico positivo, ou muitas vezes o IgE específico positivo, o que é bem difícil, a sensibilidade é muito baixa, a gente já vai ter o diagnóstico desse paciente antes de fazer uma provocação. Mas caso seja negativo, a gente vai provocar esse paciente com amoxicilina geralmente. Vou explicar depois. Se o paciente tem uma reação de história não imediata, se a reação é grave, a gente pode investigar esse paciente com um PET teste, por exemplo. O intradérmico tardio, a gente pode investigar excluindo Steven Johnson e NET. Steven Johnson e NET a gente não faz intradérmico tardio. Os outros, há dados de segurança que a gente consegue fazer. Mas se esse paciente tem um exantema leve, a gente pode colocar esse paciente de uma forma direta, sem investigação cutânea até. A gente vai ver na posteriori aqui. Mas essa paciente tinha um problema. Ela não caracterizava os sintomas que ela tinha de lesão cutânea, só dizia que eram imediatos após a última dose de antibiótico. Pode ser que ela tivesse uma sensibilização com o uso da medicação, após 3 dias de uso da medicação. Pode acontecer. Talvez seria uma reação não imediata. Tinha um segundo porém. Ela não, além de não caracterizar, ela melhorou com o antistamínico corticoide. Será que ela teve uma urticária? Será que ela teve um exantema? Um pouco mais difícil de entender. A gente optou por fazer nessa paciente. Pensando num risco maior, a gente tentou fazer ou fez um prick teste negativo e um intradérmico com beta-lactâmico. A gente faz essa investigação com penicilina G cristalina. Na época, a gente não tinha disponível. Foi começo de pandemia, perto do início da pandemia, faltava medicação, a gente só tinha ampicilina na época. A gente fez com beta-lactâmico que a gente tinha para investigar na época. A gente fez só com ampicilina. Ela não apresentou lesões até 2 horas depois do teste. Então, ela teve um intradérmico de leitura imediata negativo. O que acontece é que no outro dia, ela entrou em contato com o telefone que a gente tem no ambulatório, e ela falou que a lesão começou a ficar vermelha, bastante horas depois do teste que ela fez com a gente, começou a coçar, futuramente essa lesão descamou também, ela fez uma lesão fixa no local do intradérmico. A gente deu, era um intradérmico tardio positivo, o que provavelmente era mesmo, né? A gente fez com essa paciente, a gente reinvestigou ela, a gente reconvocou, fez um novo intradérmico, agora com ampicilina, novamente, com leitura tardia. A gente fez leitura imediata, claro, mas a gente avaliou essa paciente 48 horas.
E em 48 horas, ela tinha realmente um teste intradérmico positivo para ampicilina. Então, realmente, ela tinha um teste intradérmico tardio positivo para ampicilina. O que traz novas perguntas para esse paciente. A gente fez com ampicilina. Ela contava uma história de amoxicilina e cefalexina. Qual que é a reação desse paciente? Ela tem uma reação de hipersensibilidade a beta-lactâmicos ao anel beta-lactâmico. Ela teve 3 antibióticos da família aí. Ela teve a cadeia lateral. Como é que a gente vai saber dessa paciente? Muda muito a orientação, o que a gente vai decidir para o paciente, o que ele vai estar restrito ou não na vida, quando você vai fazer essa investigação. A gente fez uma nova programação. A gente fez um novo prick intradérmico. A gente fez um prick intradérmico. Agora a gente já tinha disponível penicilina. A gente fez com penicilina e ceftriaxone. Eu vou explicar por que no próximo slide. Leitura imediata e leitura tardia. Os dois foram negativos. Então, era um paciente que ela reagiu com ampicilina tardiamente, não reagiu com penicilina e não reagiu com ceftriaxone no teste cutâneo. Essa paciente ela foi posteriormente submetida a um TPO com cefuroxima, sem apresentar reações. Por que a gente fez dessa forma? No beta-lactâmico, a gente tem que ter de cabeça impossível, tá, gente? Mas a gente tem que ter e trabalhar com tabela de cadeia lateral. A gente pode ter um paciente com reação beta-lactâmico, tanto uma reação ao anel beta-lactâmico, quanto a reação à cadeia lateral. Quando a gente fala de cefalosporinas, geralmente é a cadeia lateral, na maioria das vezes, né? A gente tinha uma paciente que a gente investigou ela, que tinha uma história com cefalexina e com amoxicilina, a gente investigou com ampicilina, aqui embaixo. Aqui são as cadeias laterais idênticas, que está em vermelho, e semelhantes, que está em cinza, com outros beta-lactâmicos. Então, nessa paciente, ela tinha uma história de ter tomado cefalexina. É uma cadeia idêntica à ampicilina, na cadeia R1. E ela também tinha uma história de ter tomado há 7 anos atrás, amoxicilina. Amoxicilina, que tem uma cadeia similar à ampicilina. Interessante. Então, a paciente que ela teve 3 antibióticos, mas os 3 têm cadeias ou idênticas ou similares. O que a gente fez com a penicilina G em investigação? Porque seria o correto no começo, mas também porque a penicilina G não tem cadeia nem semelhante e nem idêntica à ampicilina. A gente fez com o ceftriaxone também, porque o ceftriaxone também não tem cadeia nem idêntica e nem similar à ampicilina. Então, quando a gente tem esse paciente e ele tem um teste cutâneo negativo, e o teste cutâneo não é 100%, o negativo não exclui o paciente, negativo para penicilina, negativo para ceftriaxone, positivo com ampicilina, a suspeita é que seja cadeia lateral. O que a gente vai fazer nesse paciente? Fazer uma provocação. Mas com qual medicação? Com uma que não tenha nem a cadeia lateral idêntica e nem cadeia lateral similar ao positivo da paciente com ampicilina ou mesmo as medicações que ela utilizou. Então, por isso que a gente fez uma provocação com cefuroxima que veio negativa na paciente. Dessa forma, a gente conseguiu estabelecer que o paciente realmente tem uma hipersensibilidade a beta-lactâmicos pela cadeia lateral e a gente limitou o que foi excluído dessa paciente. A gente excluiu somente beta-lactâmicos com cadeias laterais idênticas e similares ao da ampicilina. A gente excluiu cefalexina, amoxicilina, cefaclor e cefadroxila. O paciente pode utilizar os outros beta-lactâmicos com segurança. Isso a gente fez uma conduta acadêmica, a gente tinha disponibilidade. Mas e esse paciente no consultório? Essa é uma paciente que, se a gente estratificar o risco dela de uma reação de beta-lactâmica, é uma estratificação de risco muito baixa. É uma reação com sintomas cutâneos isolados, um exantema maculopapular, se a gente for ver a história dela de verdade, não era uma urticária, com uma resposta muito rápida, com menos de 7 dias, então é um paciente de muito baixo risco. Nesse tipo de paciente com uma reação tardia, esse aqui é um fluxograma da SBP, mas ele é baseado tanto no artigo da Castells, que está no New England, quanto no artigo do JACE in Practice, com a abordagem prática de reação a medicamentos. Num paciente que tem uma reação tardia, não grave, aquele exantema, tranquilo, sem complicações, teoricamente, você poderia até fazer o uso seguro de cefalosporinas de cadeia lateral diferente. Mas um paciente dessa forma, dificilmente ele vai usar a medicação por conta própria. Ele já tem um medo embutido. Uma das indicações de teste de provocação oral é o paciente que não tem uma história sugestiva e tem medo de usar a medicação. Nesse caso, você pode provocar ele com um beta-lactâmico de cadeia lateral diferente. Você pode fazer essa provocação, se você for pegar dados mesmo, até com dose única, porque teoricamente é uma reação tardia, né? Uma reação não imediata.
E com segurança você pode provocar esse paciente, você tendo um suporte mínimo no consultório, você pode provocar ele no consultório mesmo, e se você conseguir resolver a vida desse paciente, liberar medicações de uma forma mais tranquila para ele. Opa, esse slide ficou extra. Vamos passar para o último caso que eu trouxe. Esse é um caso que é do consultório, é um caso que esse eu usei o hospital dia também para investigar esse paciente, mas por falta de medicação, porque é uma perioperatória. Então, é NLOS, 29 anos, ela também é uma logista. Ela tem uma história que ela tem um quadro de uma endometriose grave, com foco em região intestinal, e ela precisa de uma cirurgia, de um procedimento cirúrgico novo. E qual que é a história dela? Ela fez um procedimento no mês 10 de 2020, e após a indução anestésica, ela evoluiu com um quadro de lesões avermelhadas, angioedema de pálpebras e teve uma parada cardiorrespiratória que foi revertida. Ela permaneceu na UTI por 2 dias, sem intercorrências na evolução. Esse tipo de paciente, a gente vai precisar da ficha anestésica. Eu não tenho a ficha anestésica dela aqui, um erro meu, não tirei foto na época, mas ela tinha a ficha anestésica super tranquila. E na ficha anestésica, ela tinha utilizado fentanil, lidocaína, propofol, rocurônio, cefazolina. E interessante tinha anotado na ficha anestésica dela que ela não fez uso de luvas de látex. Eu não entendi porque estava anotado isso, mas é uma informação importante que o anestesista trouxe e não é isso que a gente vai ver normalmente no dia a dia. E se você pegar a evolução da ficha anestésica dela, com 40 minutos de cirurgia, ela evoluiu com lesões de urticária bem descritas, edema palpebral e bilateral, queda pressórica, ela fez uma PA de 60/40 e ela teve uma parada cardiorrespiratória que foi revertida. Foi realizada por tratamento de fenidramina, metilprednisolona e adrenalina intramuscular. Ela foi tratada com anafilaxia, ela teve uma resposta e essa paciente foi encaminhada para a UTI. A gente tem até aquela ideia que em relação temporal você pode suspeitar de uma medicação na reação na anafilaxia perioperatória. Olha, na indução anestésica, pensar em bloqueador neuromuscular, antibiótico, catéter, com um tempinho mais, pensar no látex. Mas a gente nunca vai investigar o paciente baseado no intervalo droga-tempo. A gente vai investigar esse paciente sempre tudo. Toda a investigação possível desse paciente. Vocês vão entender por que é importante para esse caso. A gente pode investigar a programação desse paciente in vitro. Procure um gel específico para látex para ela, mesmo a história de não ter utilizado látex. É impossível ter um ambiente látex-free. Hoje a gente fala que o ideal é ter um ambiente látex-safe. É impossível você eliminar totalmente o látex. Mas eu colhi um gel específico para látex, para clorexidina e para óxido de etileno. Tá? Tem alguns laboratórios que tem aqui em São Paulo disponíveis a clorexidina e óxido de etileno. E se a gente pegar, hoje em dia, são substâncias que a gente orienta, se possível, investigar, porque são medicações não escondidas. Porque a gente tem uns dados muito sólidos sobre a clorexidina como um fator importante de anafilaxia perioperatória, mas que muitas vezes não são pensados. E em vivo a programação dela, e aí sim eu usei o hospital dia para investigar essa paciente, foi um teste cutâneo de leitura imediata intradérmico, caso negativo, o prick test de fentanil, lidocaína, propofol, rocurônio e cefazolina. Caso negativo para lidocaína, ainda uma provocação subcutânea. Seria a investigação completa dessa paciente. Então, o que a gente tem disponível de gel específico para investigar medicamento aqui no país? A gente tem alguns laboratórios com succinetônio, rocurônio, atracúrio e amônia, e tem uma sensibilidade de 40% a 90%, varia bastante, uma especificidade boa, acima de 85%. Para beta-lactâmico, a gente tem disponível amoxicilina, ampicilina, penicilina G e cefalexina, que tem uma sensibilidade muito, muito baixa. Tem trabalho que fala que é até 0. Mas que vale a pena e é indicado pedir para esse paciente. Se vier positivo, você já elimina passos da investigação. A gente tem gel específico para látex, para clorexidina, para óxido de etileno, que é para látex, desculpa, para clorexidina, desculpa, tem uma sensibilidade bem importante e especificidade muito boa também. A gente tem para óxido de etileno, para gelatina bovina e para opioide na folcodina. Aqui no Brasil não estava disponível até pouco tempo atrás, tá? Eu falei uma informação um pouco incorreta. E quando a gente vai investigar teste cutâneo nesse paciente, a gente tem hoje em dia concentrações não irritativas, que é a tabela do nosso artigo conjunto com a Sociedade de Anestesiologia, que é de 2020 esse artigo, que a gente utiliza como base para investigar o paciente. Tem concentrações hoje em dia bem estabelecidas não irritativas cutâneas que a gente consegue investigar o paciente com uma certa segurança, com resposta para o paciente.
Então, é sempre bom ter esse tipo de tabela, você não vai decorar de cabeça nunca isso, uma ou outra que você faz mais, você acaba decorando. Então, nessa paciente, quando eu fui investigar, ela tinha uma cefazolina no prick test positivo, tá? E a cefazolina é um antibiótico que tem a cadeia lateral completamente diferente, tanto o radical R1 quanto o R2 de qualquer outro beta-lactame, tá? Então, acredita-se que a imensa ou quase todas as reações com cefazolina sejam por cadeia lateral, mas não são todas, tá? E é importante, ainda a gente não tem dado suficiente para dizer que não precisa investigar outros beta-lactâmicos quando você tem positividade da cefazolina. Mas a tendência, o caminho é para isso. E que é importante investigar tudo mesmo com um resultado positivo. Então, essa paciente ela teve um prick test positivo para cefazolina, 4x4. Só que quando a gente passou para o intratérmico, ela também tinha um intratérmico positivo para rocurônio. Então, se você para na cefazolina, se não faz o bloqueador neuromuscular, essa paciente ia só ficar sem cefazolina, talvez usar o corona de novo, a gente nunca sabe a anestesia que ela pega, e ter uma nova anafilaxia, tá? Ela tinha uma positividade para um antibiótico beta-lactame e para um bloqueador neuromuscular. Então, ela tinha um pictodérmico positivo para um bloqueador. Então, no bloqueador, que a gente tem que fazer, sempre tentar achar uma outra opção de bloqueador neuromuscular. No hospital, no dia, só tinha cisatracúrio, então eu fiz um cisatracúrio para ela de teste intradérmico e veio negativo, então era o que eu fiz de teste, então, teoricamente liberado para fazer a cirurgia. A provocação subcutânea por lidocaína veio negativa, e essa paciente, eu ainda provoquei ela com amoxicilina que veio negativa. Então, realmente, ela tinha uma reação isolada com cefazolina, tá? E quando a gente fala da cefazolina, a gente vai ver o paciente que realmente ele tem uma reação por cadeia lateral. Mas nessa revisão sistemática, até 0,75% dos pacientes podem ter reação com penicilina e cefazolina. Esse seria talvez o anel beta-lactâmico o problema. Então, ainda a gente não tem dados suficientes para falar que a cefazolina é só cadeia lateral. Mas é uma grande suspeita, forte suspeita. E geralmente, quando vem cefazolina, eu fico até mais tranquilo com o paciente, que invariavelmente, quando você investiga secundariamente, ele vai ter só cefazolina de problema. Opa. Então, nesse paciente, a gente tem uma anafilaxia perioperatória com 2 agentes culpados ou prováveis culpados, a cefazolina e o rocurônio. Essa paciente, eu elaborei um relatório com o resultado de investigação. A gente nunca libera a medicação, a gente faz o que a gente fez, né? O laudo correto de um teste é laudar o que você fez. O paciente foi submetido a um teste de investigação com teste cutâneo, leitura imediata, intradérmico com resultado positivo para tais substâncias. Isso é o que você tem que fazer. E a paciente foi submetida a um novo procedimento cirúrgico, posteriormente, sem intercorrências. Trocou suas medicações, ela fez com segurança, que é o que é importante. A gente conseguiu resolver a vida da paciente e ela ter uma nova cirurgia para um quadro grave que ela tinha sem problemas. Quando a gente fala de investigação de reação medicamentosa, a gente tem que ser um pouquinho lento. Lento em que sentido? A gente tem que revisar a literatura científica sempre. Invariavelmente, você vai pegar medicações que não têm, muitas vezes, algo padronizado, você vai ter que ver se tem algum artigo que foi feito um teste cutâneo, ou se não foi feito, você elaborar um teste cutâneo e depois validar esse teste em 10 pacientes que não têm história semelhante. Ficar atento aos sintomas que relatam. Vocês viram um caso que a gente pensou que era uma coisa, mas era outra. Muitas vezes a história do paciente pode mentir, ele pode não contar a história de uma forma correta, então tentar esmiuçar de uma forma mais intensa possível. O exame físico é indispensável para a gente ter o tipo de lesão que ele teve, ou se tem a lesão ativa. O tempo, tem que ser o tempo do paciente para ele. O paciente muitas vezes ele vai estar inseguro, nervoso, para ele contar a história ele vai precisar de tempo mesmo. Ficar atento sempre, ser cuidadoso, e o mais importante é sempre tentar entender o paciente da melhor forma. Esse é o nosso grupo da Universidade Federal de São Paulo, de alergia a medicamentos, a urticária crônica. Hoje em dia a gente também faz a área de mastocitose, a gente é hereditário, né? É sempre um grupo aberto que a gente está sempre disponível. Muito obrigado de novo pelo convite e para a gente conversar de reação medicamentosa. Estou disponível para a gente conversar um pouquinho mais. Muito bom, Alex. Sensacional, né? Muito prático, né, Fernanda, né, Eduardo? Excelente. Os casos Parabéns. bem ilustrativos, e muito interessante. Quer começar as perguntas, Fernanda? Sem áudio. Fernanda, você está sem áudio. Está sem áudio, liga o áudio.
desculpem. Parabéns, Alex. Eu queria pedir uma opinião sua a respeito de um caso de uma paciente que apresentou, ela fez um Steven Johnson e ela tinha usado anti-inflamatório, foi diclofenaco e fluconazol. E ela foi internada, e nessa internação ninguém suspeitou de Steven Johnson, ela foi para o hospital, o clínico tratou, achou que era uma reação, mas não investigaram. E passou mais ou menos, acho que não chegou a um ano depois, quase um ano, ela estava no período menstrual e com cólica e fazia cândida no período menstrual. Aí ela tomou a mesma medicação, não orientaram ela. Hã? Diclofenaco. Mesma coisa. E aí, o fluconazol e o diclofenaco. a mesma coisa. Ela teve cândida de novo, fez a mesma coisa. E aí, ela repetiu o mesmo quadro, aí foi internada, aí lá chamaram o dermato, fizeram uma biópsia da lesão dela e confirmou Steven Johnson. Aí, ficou bastante, cheia de lesão, mesmo mucosa, assim, tudo. Provavelmente deve ter sido até mais grave do que a primeira reação e mais rápido também de evolução, né? Foi mais rápido e um pouco mais intenso. Não chegou a ser aquele quadro bem grave, não foi para UTI, nada disso. Mas aí, a dúvida foi, qual seria a maior probabilidade de reação dela? Como é que você investigaria essa paciente? Eu queria ouvir sua opinião sobre esse caso. Se você pegar a literatura, a maior probabilidade seria anti-inflamatório para ela, né? E aí, quando você tem essas duas medicações, a investigação de Steven Johnson sempre é um pouco difícil. Por quê? Você pegar um ano depois, é um pouco mais difícil investigar. Quando você pega para fazer um PET teste nesse tipo de paciente, até 6 meses, vai ter uma sensibilidade de 40%, 60% no PET teste, tá? Quando você passa desse período, você vai caindo mais ainda com o tempo. A investigação vai ser mais difícil se ela teve um episódio. Quando ela repetiu o episódio, talvez a investigação seja um pouco mais até assertiva. Hoje em dia, a gente tem a bateria de anti-inflamatório. Eu tenho no consultório a bateria de anti-inflamatório, de PET teste, tá? E o PET teste nesse tipo de paciente, pelo menos, não tem uma contraindicação absoluta. O intradérmico tem, tá? Então, o intradérmico tadinho eu não faria. Eu teria feito um PET teste para ela com anti-inflamatório com diclofenaco só, tá bom? E talvez tentar manipular o fluconazol, que é um pouco mais difícil, não tem base para isso. Mas, de qualquer forma, o fluconazol eu excluiria da vida dela. A gente não tem como investigar isso de uma forma correta, porque você não consegue provocar essa paciente. Quando a gente fala de Steven Johnson, é uma reação por linfócito T, então ela é totalmente específica de estrutura. Essa paciente, ela não tem contraindicação de outros anti-inflamatórios. Ela tem contraindicação de diclofenaco e do mesmo grupo do diclofenaco que tem a mesma estrutura que ele. Mas ela não teria contraindicação de liberar dipirona, por exemplo, como medicação para ela utilizar como anti-inflamatório. Eu vejo muitas vezes, nesse tipo de caso, o paciente ser excluído de todos os anti-inflamatórios. Ele não tem uma reação cruzada com anti-inflamatório, tem uma reação específica a uma estrutura medicamentosa. Quando essa paciente, se você faz um PET teste bem positivo para o diclofenaco, legal, confirmou. E a fluconazol? É provavelmente negativo. Qual que é a segurança que você vai ter de fazer com essa medicação? Ela teve uma reação grave. Ela tem outras opções de medicação de segurança? Tem. Mas esse paciente é um pouco mais difícil a investigação, mas dá para se fazer para confirmar algo, pelo menos. Mas até 6º mês depois da reação. Depois disso é muito mais difícil investigar. Tem uma pergunta aqui, Alex. Desculpa, se a sensibilidade do PET teste com os AINES é boa. Então, a sensibilidade do PET teste para medicação geralmente não é boa. Para quase nada, nem para antibiótico, né? Quando a gente fala de anti-inflamatório, a gente tem muito pouco dado disso também. Ela não é tão boa. É igual você pedir IgE específico para beta-lactâmico. Se vem positivo, excelente. Se vem negativo, não vai te ajudar muito. É o que a gente tem de investigação. Mas se você for pensar e for comparar, por exemplo, vamos supor que o paciente teve uma farmacodemia não grave, ou teve até uma DRESS, por exemplo. Se você for comparar o intradérmico tardio com o PET teste, o intradérmico tardio é mais sensível. Tá? Ele é um pouco menos específico, mas ele é mais sensível. Então, muitas vezes, vale mais a pena você fazer um intradérmico tardio do que um PET teste. Muitas vezes, para mandar fazer um que você não tem uma base para isso, o intradérmico tardio, pelo menos, você vai ter uma resposta um pouco melhor. Alex, e o PET teste com a bateria de corticoide? Mas para essa paciente, não? Não. Em geral, qual é a sua opinião
a sensibilidade? Então, a primeira ideia que eu vejo, até quando foi me falar da bateria de corticoide, eu até perguntei, qual que é esse paciente? Quem é esse paciente que você vê? Eu, particularmente, não vejo esse paciente com uma reação tardia com corticoide de uma forma tão comum, é algo bem comum, né? A gente tem paciente com reação com corticoide, a gente tinha a última casuística, 6 pacientes com reação imediata a corticoide, comprovados em investigação, tá? É algo raríssimo, né? Então, quando você tem isso de literatura, é bem baixo também. Teste para medicamento não é algo que você tem uma coisa muito fidedigna, algo de vazamento muito bom para fazer. Você faz, se vier positivo, é excelente, mas se vier negativo, não exclui, não. Tem uma perguntinha aqui, que nesses casos de reações tardias graves, é contraindicado o TPO? Sim, sempre, tá? A gente nunca vai fazer a reação tardia um teste de provocação. Pensa assim, por que eu falei quando você falou, olha, ela fez uma segunda reação, eu falei, talvez seja uma reação mais grave e mais rápida de evolução. Pensa assim, você tem linfócito T, esse linfócito T ele já foi diferenciado, ele está todo lá ligadão na substância que vai entrar no organismo da pessoa. Quando entra a substância lá, ele vai, uma reação muito mais rápida, normalmente, talvez até mais grave, porque ele já tem reconhecimento, já tem o mecanismo todo pronto lá. Então, se você vai provocar esse paciente, ele tem uma chance muito grande de reproduzir aquela reação. A gente sabe que a reação medicamentosa, a reação alérgica, a reação imunológica em geral, ela não vai depender muitas vezes da quantidade que o paciente vai ingerir. Tá? Ele pode ter um contato pequeno com a medicação e fazer uma reação grave. Você nunca vai expor o paciente a uma reação potencialmente fatal. Lembrar que NET mata em até 40% dos casos. Steven Johnson mata ali seus 15%, 20% em alguns casos. A DRESS também pode ter mortalidade. Então, você nunca vai expor o paciente a um risco tão grande. E, Alex, Tem uma pode falar. Vai, Fernanda. Depois eu falo, não, uma pergunta que não está aí no chat, que me fizeram por mensagem, mas fala a sua, que aí depois eu faço. Não, em relação ao antifúngico, o que você tem também, assim, se você já teve algum caso de paciente que faz essa reação, se fosse, vamos supor, o antifúngico, o que você daria de opção para ela usar? Não tive antifúngico de reação tardia, eu tive antifúngico de reação imediata. Tá? O paciente fez reação de antifúngico mesmo, e quando foi fazer a provocação, ele realmente produziu a reação. Tá? Muitas vezes você acha assim, é descrito. Quando você vai pegar a literatura, é descrito, tá? Aquela história, descrito você vai ter sempre discussão de alguma coisa, tá? Se você pegar o PubMed e abrir, você vai ter reação com chá verde. Esses dias eu peguei, tinha reação de anafilaxia com chá verde. Tá? E você vai ter qualquer coisa. O mais importante é a casuística disso. Você não pode nunca duvidar da história. Se você tem uma história suspeita, tem que investigar, tá? De antifúngico, você vai sempre usar antifúngicos de estrutura diferente daquele que utilizou, tá? Então, como qualquer medicação, estruturalmente diferente, os antifúngicos também têm estruturas diferentes e grupamentos diferentes, você vai tentar utilizar um antifúngico diferente para o paciente. Tá. Quer seguir? Acho que continua na sua linha, Fernando. Seu caso deu. Essa perguntinha aqui, então, nesse caso, se com os testes cutâneos não desse para excluir, diria que o paciente não utilizasse AINES e fluconazol? Não utilizasse diclofenaco e fluconazol. Eu liberaria os outros AINES para ele. Ele não teve história com os outros AINES. Se a história dele é bem contada, olha, ele só tomou isso. Não tomou mais nada. Ele tomou, sei lá, 2 a 3 semanas depois apareceu a reação. Numa segunda reação foi mais rápido. Mas ele só tomou isso? Não, foi estruturalmente, só isso. Você vai excluir o diclofenaco e o mesmo grupamento do diclofenaco. Você não precisa excluir todos os AINES. A reação por linfócito T é altamente específica por estrutura da medicação. Então, o problema aí não é a metabologia de Cox, não imunológico, nada disso. O problema aí é a estrutura medicamentosa. Quando a gente fala do diclofenaco, é uma medicação muito utilizada, mas que tem em seu grupo. A gente vai tirar o quê? Indometacina, diclofenaco e etodolaco. Tá? Ela vai conseguir usar quase todas as medicações que tem disponíveis. Aí ela botou aqui assim, no caso do fluconazol, acho que você já comentou, teria alguma reação cruzada com outros azóis? Aí seria com estrutura semelhante, tá? Aí tem que ver, agora não lembro de literatura específica disso, mas você vai ter que sempre observar e avaliar estruturalmente semelhante. Sim. Tem uma pergunta que acho que agora muda. O paciente que apresentou reação com indipirona verdadeiramente, faça o TPO com AS, sendo negativo, libera os outros AINES. Né? Sim, é uma história clássica, e isso você vai pegar muitas vezes na vida. O paciente usou, eu tive um paciente que ele usou 4 vezes dipirona.
4 vezes a mesma medicação e teve 4 reações. Quando você for investigar, é seletivo mesmo. Mas muitas vezes, quando você investiga, é um não seletivo. Então, nesse paciente que tem a dipirona, o teste de provocação oral com um inibidor forte, ele vai te dar toda a conduta. Como eu expliquei, tem grupos que fazem prick intradérmico, a gente não faz isso primariamente. Lá no nosso laboratório, a gente faz secundariamente, para ter o dado científico. Então, o paciente que tem, a gente faz um prick intradérmico de dipirona, invariavelmente é negativo, e muitas vezes a gente provoca com dipirona, a gente tem resultado positivo depois confirmando, mas isso explicando para o paciente, explicando tudo para ele, qual que é a possibilidade de ter uma reação, para confirmar uma suspeita diagnóstica, mas o paciente tem uma história muito típica, não precisa, você resolveu a vida dele. Agora, assim, Alex, na sua experiência, porque assim, a literatura de fora até coloca, 30% podem ser seletivos, mas na prática, a sensação que se tem Muito é bem menos. menos que isso. Muito menos. Você passa, com essa coisa, né, didática, vai testar o AS para liberar, vocês passam muito aperto, assim, de ter muita reação e é logo nas primeiras etapas? Ou você, não, você se anima que está indo e dá mais para o final? A gente costuma falar lá no ambulatório que isso acontece sempre em janeiro, quando está todo mundo de férias, tem pouca gente no ambulatório, tá? A gente tem uma anafilaxia lá dentro sempre com, com algum paciente. Na verdade, quando você tem esse paciente, ele geralmente não reage no começo. Ele vai reagir com acúmulo de dose, porque o mecanismo ele é não seletivo, né? Então, ele vai ter, quando vai ter uma potência maior de inibição, ele vai ter a reação. Então, geralmente é um paciente que ele vai reagir, quando a gente faz 0, 10, 20, 30, 40, que é o de 5 etapas, ele vai reagir lá de 40%, sabe? Lá no finalzinho ele está reagindo, ou na observação. Ou na observação, porque esse tipo de paciente, a gente observa ele por pelo menos no mínimo de 2 a 3 horas depois que ele fez o teste, para ter certeza que ele não reagiria, porque lembrar que a reação imediata de anti-inflamatória é até 24 horas, né? Ele pode ter uma anti-inflamatória e até 24 horas depois reagir com urticária e angedema. Então, não é até 1 hora só, não. Isso é o imunológico, né? Mas a gente tem, sim, alguns pacientes que a gente faz e vai dar positivo, mas como você mesmo comentou, a gente tem a sensação que na nossa casuística do país é muito menos esse paciente. É muito mais difícil o paciente seletivo. E, geralmente, o brasileiro, como ele tem muita dor, ele é muito de balcão, ele compra mais de um anti-inflamatório. Eu costumo falar que o paciente com anti-inflamatório, ele tenta suicídio várias vezes. Ele toma quase tem um ameroide, toma o segundo, toma o terceiro, até ele perceber que é um anti-inflamatório problema, entendeu? Então, é mais difícil essa história do seletivo no Brasil, ele é menos incomum. Tem alguns parabéns aqui para você no chat, né? E o Fabrício está perguntando o que você costuma liberar quando quadros febris em crianças com reação comprovada ao AINES, incluindo paracetamol. É um pouco mais difícil, né? Aí você vai ter que liberar outras coisas um pouco mais complicadas. Comprovada como? Essa é a primeira pergunta. Comprovada por história ou por investigação? Se for por história, você vai ter que investigar esse paciente em algum momento. Ele vai ter que ter uma opção. E o que a gente vai ver nesse paciente, na imensa maioria das vezes, é que ele não reage a anti-inflamatório. Desculpa, paracetamol. Ele teve uma sucessão de fatores, talvez, naquele momento, que teve uma reação, e quando você investiga secundariamente, invariavelmente ele não reage. A gente tem um caso no nosso ambulatório de um paciente com seletivo a paracetamol. A gente fez teste cutâneo, ele veio o teste cutâneo positivo. Ele tem um mecanismo de imediato para paracetamol, algo muito raro. E acontece, a gente deve ter, na nossa casuística, 2 ou 3 pacientes positivos com paracetamol. É bem raro de acontecer, e é por isso que você tem que investigar na história suspeita, quando ele conta. Se é somente a história, você vai ter que lidar com o paciente no primeiro momento, e você vai liberar coisas para a febre como corticoide, que não tem uma evidência, uma eficácia tão boa. Benzidamina é uma coisa que a gente não utiliza mais hoje em dia, antigamente se utilizava muito como opção, né? A gente vai liberar corticoide e medidas mecânicas para o paciente, mas no primeiro momento vai ter que investigar esse paciente e ver se ele tem reação ou não. A partir de 10 anos, você pode pensar em fazer nimesulida. Então, tem pacientes no nosso ambulatório, por exemplo, que 12 anos é o seletivo de COX-2, é trecoxib. A partir de 10, naquele paciente com uma história, não teve uma reação grave, a gente tem provocado com nimesulida no nosso ambulatório o paciente com 10 anos. E a gente tem tido um resultado muito bom. Um paciente que ele consegue ter a nimesulida liberada e tem um anti-inflamatório liberado para ele para a vida, até atingir 12 anos, a gente investigar ele com inibidor seletivo de COX-2. Joia. Estão pedindo para você colocar aí, passar esse slide para o 16 e o 17. Não sei se a pessoa tem alguma dúvida que quer perguntar desse slide. Vou copiar. Aqui? Isso. Acho que é esse aí.
16. Tá. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, eu vou fazer aquela pergunta que me mandaram aqui por mensagem, assim. A colega tem um paciente alérgico, anti-inflamatório, fez angioedema de pálpebras, prurido de orofaringe, aí o histórico dela foi com dipirona, com AS, com ibuprofeno, com diclofenaco, e uma história duvidosa para nimesulida também, mas ela toma Deocil sem reação, e ela achou estranho por conta, né, de similaridade de radical. Aí ela pergunta, qual a possível explicação e como proceder? Pode deixar tomando o Deocil, já que ela não reage? Deocil, qual que é a substância? Cetorolaco, né? Cetrorolaco? Eu geralmente percebo o nome de substância, não percebo o nome de marca, não. E ela não reage a cetrolaco? Esse é um caso um pouco diferente. Eu tive uma paciente recentemente que ela contava uma história bem bonitinha de anti-inflamatório. Tomava, tinha sintoma. Quando provocou ela não tinha, não. Tá? Tem que ver se ela realmente tem angioedema, se é uma reação realmente bem importante. Muitas vezes o paciente pode ter prurido na região da garganta e não tem realmente uma reação verdadeira. Mas se você for pensar na literatura médica, de um paciente que a gente não tem, seria aquele paciente múltiplo seletivo. É uma possibilidade que o grupo espanhol levanta, o que eu acho um pouco difícil ser. Tem que ver se ela tomou dose correta de anti-inflamatório. Eu tive um paciente, por exemplo, que reage a dipirona, reage a diclofenaco, ele tomou ibuprofeno e não teve nada. Quando foi ver o ibuprofeno que ele tomou, era subdose, tá? Criança, por exemplo, ibuprofeno de 50 mg por quilo e faz uma gota por quilo. É subdose de medicação. Muitas vezes ele pode não reagir. Então, a primeira coisa que eu faria aí é checar, primeiro, foi feita a dose correta da medicação, dose completa. 2, as reações dela são realmente importantes, verdadeiras, uma reação talvez duvidosa. Se sim, ela toma um cetrolac que não tem reação, ela já tem uma medicação liberada para ela. Tá? Ela já está tomando a medicação sem problemas. Ou você vai ter que ponderar se vale a pena investigar ela com um AS de verdade, para ver se ela realmente tem uma reação ou não. Eu ficaria bem tendencioso em investigar ela com AS para ver se ela tem reação de verdade ou não. Joia. Posso fazer uma pergunta aí para o Alex? Claro. Alex, como o tema da sua explanação sobre a nível de consultório, nesse nosso Brasil enorme, né, com vários colegas especialistas aí, pelas capitais, pelos interiores, a gente vê que há uma certa dificuldade, e a gente tem isso aqui em Belo Horizonte, de conseguir as amostras para uma suspeita anafilaxia operatória. Né? Às vezes, os colegas anestesistas não querem liberar e tem essa dificuldade. Né? Então, por exemplo, não só para quem está no serviço como você, às vezes, por uma parceria com a equipe de anestesiologia, é mais fácil conseguir as amostras. Mas qual o conselho que você dá para os colegas que estão no interior, que há uma necessidade e eles, lógico, teriam essa dificuldade, não só de conseguir as amostras, e também para realizar os procedimentos dentro do consultório? Na verdade, esse paciente com anafilaxia operatória, eu investigo lá no Unifesp, mas eu investigo muito fora também, tá? Vindo do consultório e pedindo uma internação de hospital dia, tá? Muitas vezes o que você precisa fazer, e o problema no Brasil, eu acho que é convênio médico, tá? Muitas vezes o convênio não entende a gravidade do paciente e a necessidade dele. Não entende que muitas vezes vai ser muito mais custoso para ele não investigar o paciente do que se investigar o paciente. Então, muitas vezes, no paciente consultório, o que geralmente eu faço? O paciente que vai chegar via consultório, eu geralmente solicito uma internação dia em algum dos hospitais que eu sou do hospital, explicando que é um paciente que tem uma reação de anafilaxia perioperatória com tais medicações que ele utilizou, que ele não tem condição de fazer uma cirurgia se eu não conseguir investigar esse paciente. E a necessidade de investigação. Na imensa maioria das vezes, eu não tenho negativa quando eu solicito um relatório bem especificado que eu preciso de medicação, que eu não vou tratar o paciente com essas medicações. Por exemplo, de hospital, por exemplo, quando você chega no hospital e pede a medicação para a enfermagem, por exemplo, ela fala assim, você vai fazer rocurona aqui na enfermaria? O problema não é esse, tem que especificar que você vai investigar o paciente de um teste cutâneo. Então, geralmente, quando eu faço essa investigação, eu já deixo pronto o esquema de investigação que eu vou fazer, o teste que eu vou fazer, eu entrego para quem está lá coordenando no dia a enfermaria, para ele entender o que eu vou fazer com o paciente, que é um teste cutâneo. Geralmente, eu ligo na farmácia do hospital e explico, olha, eu vou fazer tal investigação, eu não vou sedar o paciente aqui na enfermaria. E, geralmente, eu não tenho problema para investigar esse paciente, tá? Você conseguir esse tipo de medicação no consultório é impossível.
porque você não vai ter no consultório a certificação para conseguir esse tipo de medicação. Você teria que ter um suporte para sedar o paciente na sua clínica, e você não tem essa certificação, não consegue comprar. E dois, conseguir anestesia é muito difícil também, porque ele não sabe o que você vai fazer com a medicação. Então, mesmo você explicando, ele vai ficar com medo de te dar o remédio. Você tem que fazer, geralmente, em hospital dia. Você pede uma internação de curta duração no hospital dia e, na maioria das vezes, eu consigo fazer em hospital particular mesmo, tá? Via convênio do paciente. E aí, como não uma investigação que você não tem ainda código TUS, mas a gente tem um código TUS seguido pelas BAE, valor tudo direitinho, né? Você consegue cobrar do paciente, consegue fazer a investigação dele. Acho que no interior seja até mais fácil, porque no interior, geralmente, o médico do interior ele tem mais afinidade com o hospital do interior até, ele consegue muitas vezes convencer o hospital, né? E aí, o que você falou também, a questão dos planos de saúde, né? Muitos podem, né, não aceitarem isso, né? E às vezes são vários medicamentos que se iria cobrar, né? Então, às vezes tem essa parte dessa morosidade aí do convênio que ajuda a impossibilitar a viabilidade, né? E pensa assim, se você fala assim para o paciente, olha, se eu não investigar esse paciente, você vai ter que fazer em ambiente látex free, que é mais caro para você. Vai pagar um ambiente mais caro para o paciente. Vai ter que fazer com medicações diferentes que são mais caras. Se fosse mais barato, você estava dando a medicação primária para eles. Vai ter que dar uma medicação secundária, que é mais cara. Você tem que mostrar para o convênio, olha, você vai ter mais custo não investigando esse paciente. Você pode resolver a vida dele e resolver a sua vida também, né? Ótimas dicas. Uhum. Eu acho que uma coisa de alergia de medicamento que a gente precisa avançar realmente é essa cobrança. Às vezes Sim. eu acho... muita gente desiste de fazer a investigação relacionada a isso, né? Porque às vezes são investigações demoradas, né? Envolvem algum risco, a gente ainda tem que avançar para que se reconheça, né? Isso como um procedimento que precisa ser muito bem valorizado, né? Eu acho mais importante reconhecer, como você falou, a valorização do procedimento. Pensa assim, quem faz isso? Somente a gente, somente o alergista. Ninguém põe a mão nisso. Esses dias eu fui avaliar um paciente no hospital grande aqui de São Paulo, estavam querendo uma dessensibilização do paciente, que era um paciente com história de anti-inflamatório, com AS, ela tem um evento cardíaco, ela precisava tomar AS. Deu que dessensibilizar a paciente. Falei, olha, é isso, dessa forma. Não, me dá o esquema que a gente faz aqui. Não é assim que funciona. Vocês não têm noção do que é uma dessensibilização. Isso é um procedimento que o alergista tem que ficar o tempo inteiro do lado do paciente, porque ele pode ter uma reação e, invariavelmente, ele tem reação. A gente faz hoje em dia muito um quimioterápico, em parceria com o Serviço de Oncologia que tem com a Unifesp. E o paciente, invariavelmente, ele reage durante. A gente tem que, muitas vezes, adaptar o protocolo. Então, são procedimentos que o outro especialista ele não sabe quanto custa, o quanto é difícil fazer, o quanto envolve de estudo para fazer, e ele não vai valorizar. Eu acho que parte primeiro também fazer a especialidade médica, as outras especialidades entenderem o que é o procedimento e qual que é a necessidade do procedimento. Né? Muitas vezes não sabe o que precisa. Com certeza. Alex, eu ia aproveitar também esse gancho seu aí, da oncologia, que a gente vê que eles usam muito os antihistamínicos de primeira geração, né? Até injetável, né? E eles acreditam sempre, né, que esse procedimento oncológico, de fazer até um corticóide venoso, estaria protegendo o paciente de uma anafilaxia por um quimioterápico, né? E às vezes a gente vê isso, uma prescrição até de colegas de uso do corticoide, né, na medida pré-operatória. Qual que é a sua opinião aí na parte de oncologia e pré-operatório com o uso profilático de drogas? Não, assim, pré-medicação para reação medicamentosa é algo muito, muito, no mínimo discutível. Eu não acredito em fazer, não faço. Tem alguns trabalhos com anti-inflamatório com pré-medicação com antihistamínico, que teve uma resposta, mas com N muito pequeno, tá? Eu não vejo isso como uma prática muito boa, e sempre tem aquela história que você pode muito mais mascarar o início de uma reação grave e pegar o paciente só com uma reação muito grave, né? Já tem uma anafilaxia já estabelecida. Então, não acho algo condizente a se fazer. Mesmo quando a gente elabora um protocolo de dessensibilização com quimioterápico, muitas vezes não tem nem corticoide envolvido. A gente nem toma corticoide na maioria das vezes. Ele vai, muitas vezes, melhorar ou não ter reação com o jeito certo de fazer a medicação no intervalo correto e no aumento de dose correto.
Isso é muito mais importante, muitas vezes, do que a medicação envolvida como pré-medicação ou dessensibilização. O que muda aí é o tipo de reconhecimento da resposta. Por exemplo, quando a gente fala de fazer uma provocação com muitas etapas, 7, 8 etapas, 9, você pode, na verdade, dessensibilizar o paciente e não provocar ele direito. Então, o intervalo e a dose é muito importante para dessensibilizar, muito mais, muitas vezes, do que a pré-medicação. Então, fazer corticóide, que eu sei que muitas especialidades fazem, esses dias, por exemplo, uma paciente minha que ela tem uma artrite reumatoide, ela toma um biológico e a reumato dela faz corticóide a vida inteira dela. Essa paciente tem urticária crônica. E eu trato a urticária crônica dela um tempo. Eu sempre falei, ela não precisa de corticóide, ela não tem reação medicamentosa. A médica achava que era reação medicamentosa. Ela tirou o corticóide recentemente, não tem reação nenhuma. Ela usou corticóide na vida dela por 3 anos, todo dia antes da infusão. Não precisava. Tá. Tem uma pergunta assim, paracetamol mais febre alta, reação, procede? Depende. O paracetamol é assim, a gente teve paciente que a gente provocou com paracetamol, ele veio negativo, ele usou em um momento que ele estava com um estado inflamatório muito intenso, ele teve uma reação, a gente reprovocou esse paciente fora do estado, ele deu negativo de novo. Tá? Então, muitas vezes, depende muito do estado inflamatório do paciente também. Mas o paracetamol sempre tem a história dele, investigar e provocar com ele. E na maioria dos pacientes ele não vai reagir. Uhum. E tem código TUS para os procedimentos relacionados à investigação de alergia a medicamento? Não. Tá? A gente tem uma tabela das BAIs já sugerida com códigos e com os valores a se cobrar. Ela já rodou aí, eu tenho essa tabela até, inclusive, até para tirar a base que eu cobro do paciente para investigar ele, né? Mas a gente não tem estabelecido isso ainda. A gente precisa urgentemente ter estabelecido isso, porque é outra área que a gente vai começar a atuar e vai ser mais reconhecido ainda. A gente sabe que muitas vezes o alergista ele é muito mal reconhecido, a importância dele pro paciente, né? Ele vai ser reconhecido quando o quadro é grave, mas quando o quadro, resolvi assim, e não consegue ter uma resposta correta, às vezes ele é mal valorizado. Então, a gente tendo uma investigação estabelecida, a gente consegue cobrar o paciente de uma forma melhor e consegue ser melhor reconhecido também. A gente precisa urgentemente disso. Uhum. Acho que já responde a pergunta da Natasha, que era isso, né? Os planos já são obrigados a pagar, elas receberam um código das BAI, mas as operadoras na cidade dela, né, não pagam pelos testes, não é obrigatório. Tanto que quando eu faço o relatório pedindo, eu deixo bem especificado, esse procedimento não tem código TUS, os honorários são de caráter particular. Deixo bem claro para o plano de saúde, para ele saber que ele não vai pagar o médico. Ele vai pagar a internação do paciente no hospital o dia para investigar. Porque, assim, é muito mais fácil, muitas vezes, ele liberar a internação. Quando ele acha que vai ter que pagar o procedimento, pagar o médico, aí ele não quer pagar, entendeu? E ele, como não tem código TUS, ele vai ficar naquela celema, dou, não dou, o paciente vai entrar com via judicial, não vai. Então, quando você estabelece que, olha, não tem código TUS por enquanto, muitas vezes ele libera mais fácil também. E a Maine pergunta onde que ela encontra essa tabela sugerida, do TUS sugerida pelas BAI. Eu recebi há um tempo atrás, tá? Não sei se está no site das BAI, era essa tabela já. Eu recebi há um ano atrás, mais ou menos. Tá? Eu não sei, eu acho que não está no site das BAI ainda, mas talvez ela teve uma proposta, não lembro quando, mas teve uma proposta que alguém tirou e mandou para mim. Fala, Fernanda, que você levantou a mão. Não levantei não, foi sem querer que eu fui abrir as perguntas. E tem uma pergunta se você tem tido muita alergia à nitazoxanida. Uma colega perguntando que no consultório dela aparece com muita frequência. A história do Anitta, né, é uma história hoje em dia muito presente, mas quando você vai ver de verdade, não é uma coisa muito vista, não, tá? E nem comprovada também de uma forma evidente. Aquela história, o paciente conta muitas histórias muitas vezes, e quando você investiga realmente aquilo que eu mostrei, ele realmente não vai ter uma reação com isso. O Anitta foi muito utilizado, né? Quando você aumenta o índice de utilização de medicação, você vai ter, muitas vezes, efeitos adversos medicamentosos de uma forma mais frequente, muitas vezes efeitos adversos não de hipersensibilidade. O paciente muitas vezes confunde o efeito adverso com o efeito de hipersensibilidade. Fala que é uma alergia para tudo, né? Ou tudo é uma alergia. E a minoria das reações são alergias. Primeiro, a dica aí é ver se realmente ele teve uma reação comprovada. Olha, realmente uma urticária, ele teve um exantema, olha, se teve, investigar. E aí, investigando, você vai confirmar se é negativo ou positivo. Investigação para esse tipo de caso, claro, a depender da gravidade, uma provocação, por exemplo, você vai conseguir ver o paciente ou não.
Essa semana, por exemplo, não, 2 semanas atrás, ou 3, a gente teve um paciente que teve uma reação com medicação para tratamento de H. pylori. A gente investigou essa paciente, ela veio positivo a paquinolona. A gente fez um TPO, ela fez um TPO positivo para paquinolona. A gente não tinha nenhum positivo para paquinolona até então. Sem falar o inibidor de bomba de próton, que a gente tem positivo também, investigado e positivo também. Aham. Alguma pergunta aí a mais, Fernanda, que você está vendo? Não. Alex, Mas também, olha, Luciana, é importante ressaltar que a SBAI está com esse projeto com a parceria com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu acho que essa dificuldade que foi a minha pergunta, eu acho que isso vai bem divulgado e com respaldo da Sociedade de Anestesiologia, eu acho que vai facilitar muito a vida dos alergistas, né? E com isso, não só a divulgação, né, como você ressaltou, da importância, né, da nossa especialidade perante ao paciente, e a gente, com esse respaldo de uma outra sociedade, eu acho que isso tudo tem de só nos favorecer, né, a importância da nossa especialidade, né? Eu acho que é com certeza. mais fundamental ainda, porque cada vez mais a gente está vendo conversa, já tem dado hoje em dia, de provocação com medicações perioperatórias, tá? Se a gente faz o prick intradérmico, a gente sabe que não é 100%. Teoricamente, um paciente com uma suspeita muito grave, que você investigou tudo, está tudo negativo, você teria que provocar ele. Hoje em dia, a gente tem já lugares que fazem provocação em parceria com o anestesiologista, com medicações perioperatórias. Se eu não me engano, em Floripa já tem alguém conversando de fazer isso, tá? De começar a provocar o paciente que tem uma reação à perioperatória. Se não me engano, a Ana Donofrio está fazendo o doutorado dela na USP disso também, de provocar o paciente com reação perioperatória, para a gente ter uma certeza maior do paciente e conseguir ter uma segurança maior para ele secundariamente também, né? Ótimo. Acho que a gente tem avançado cada vez mais nessa investigação, né? Para melhorar. E não simplesmente assim dizer para o paciente, não tome todos esses, né? E tira todos os grupamentos ou todos os, né? Sem dar uma opção adequada. Muito bom, viu? Muito prática a sua aula. Como eu falei, tem vários elogios. Doutora Norma aqui te parabenizou, que realmente foi uma aula muito prática. Muito boa mesmo, viu? Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço o convite de novo. Como falei, falar de medicamento é sempre muito importante, né? Muito bom. E como o Eduardo falou, muitas vezes no interior a prática acaba se perdendo muitas vezes, e é bom sempre conversar de medicação, porque existe como investigar. É um pouco mais difícil do que as outras investigações, mas se acertando a gente consegue investigar, né? Tem uma última pergunta aqui, depois do que a gente já estava se despedindo, se existe alergia ao clavulanato. Existe. Tá? Existe reação síntese ao clavulanato de forma isolada. No Brasil, a gente só tem ele associação com a amoxicilina, a gente não tem um clavulanato isolado, é um pouco mais difícil investigar. Você teria que excluir primeiro a amoxicilina ou beta-lactâmico para depois investigar a amoxicilina com o clavulanato para dizer que é só o clavulanato. Mas existe sim reação imediata ao clavulanato. Beleza, então, gente, acho que já são quase 9, né? Vamos deixar Alex descansar, vamos descansar. Obrigada aí, Eduardo, pela ajuda aí com a moderação, por estar conosco, pelas contribuições. Alex, obrigada mais uma vez. E obrigada a todos que estão conosco aí até agora. Obrigada. Boa noite para todos e uma boa semana que segue, né? Boa noite. Tchau. Obrigado. Tchau.